Fala aí, aqui é Rafael Tchê do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre diferencial valor relativo, beleza? Então vamos lá ver juntos o que é isso, tá? E eu vou contar uma historinha. O Joãozinho, garoto de 5, 6 anos, é um cara muito curioso, e aí ele acabou quebrando os brinquedos dele e resolveu brincar com as réguas da mãe, tá? Só que por algum motivo maluco ele quis medir exatamente o raio desse cilindro aqui. Ele pegou essa régua aqui é a régua 1, que é uma régua amarelinha. Quando ele mediu, ele achou 2,5 centímetros. Aí ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu testar a régua 2, que é uma régua rosinha. Com a régua 2, ele achou 2,6 centímetros. Aí ele falou assim, opa, tem alguma coisa doida aqui, né? Eu achei um número diferente, vou pegar a régua 3, que é essa régua marrom, eu vou medir de novo e, opa, 2,4. Um valor, de novo, diferente. Na verdade, em matematiquês, o que o Joãozinho achou foi que o raio desse cilindro tem 2,5 mais ou menos 0,1 centímetros. Ou seja, o raio pode variar desse valor, que é o valor do centro, tá? Do valor de referência aqui, 2,5, ou ele pode ser mais 0,1 centímetros em relação ao 2,5, que aí seria 2,6, ou menos, que aí ele seria o 2,4. Ok, Rafa? Mas o que isso aí tem a ver? Bom, olha só. Esse 0,1 centímetros, mais ou menos, vai ser o ΔR. A gente vai chamar de ΔR. E o ΔR, então, vai ter essa expressão, mais ou menos 0,1 centímetros. A gente vai chamar aqui esse ΔR de erro de medida do raio, o que é até normal se as réguas forem feitas de fabricantes diferentes, beleza? Então, o ΔR pra gente vai ser o erro do R, tá? Aí você vai me perguntar, ok, Rafa, mas o que isso tem a ver com a aproximação por diferencial? Calma lá, gafanhoto. O melhor jeito de eu te responder isso é com o enunciado. Então, vamos junto ver um enunciado bacana, tá? E a gente vai usar os dados do Joãozinho para poder ver esse enunciado. O exemplo é o seguinte, a gente tem que usar as diferenciais, olha onde está entrando a matéria aqui, para estimar o erro no cálculo do volume do cilindro. E esse cilindro tem um raio igual que o Joãozinho mediu, e tem uma altura de 20 centímetros, tá? Então vamos lá para o nosso passo 1. O passo 1 é a gente pensar o seguinte, se a gente chamou o erro de R de ΔR, qual que vai ser o erro do volume, que é o que o enunciado pediu? Vai ser o ΔV. Não é mesmo? E para a gente achar o ΔV, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever o V. Então, se eu tenho esse meu cilindro aqui, o volume dele vai ser πr² H. O H é um dado, então eu já vou substituir isso. Você vai dar 20 πr². Se eu for derivar esse V em relação ao R, eu vou ter dV dr é igual a, esse 2 cai multiplicando e multiplica com 20, vira 40 πr. E é aqui que entra a aproximação por diferencial, galera. Porque se esse erro de medida no volume for muito pequenininho, eu posso aproximar esse carinha aqui por ΔV dr. Então eu tenho uma expressão para o erro da medida no volume. Ela vai ser aproximadamente 40 πr ΔR. Show! Vamos pegar esse resultado e partir daqui para o próximo passo, que é o passo 2. Tá? No passo 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar para vocês que o raio variava em 0,1. E o ΔV, que foi o que a gente acabou de achar, tem essa expressãozinha aqui. Olha as coisas que essas expressões têm em comum. O ΔV é uma função de ΔR. E o ΔR, ele tem valores que ele pode assumir, tá? Então eu vou escrever o ΔR de uma forma bem comum de ver em erro. Esse ΔR eu vou escrever, na verdade, assim, ó. ΔR, ele vai ser maior ou igual ao menor valor aqui, que é menos 0,1, ou menor igual ao maior valor aqui, que é o mais 0,1. Tá? Então o erro na medida está entre isso, tá? É entre menos 0,1 e mais 0,1. Só que para isso aqui virar isso, falta eu multiplicar por 40 πr. Então multiplicando por 40 πr, eu tenho 40 πr ΔR. E aí, como eu multipliquei no centro, eu tenho que multiplicar nos lados também, né? Se eu multiplicar 0,1 por 40, dá 1 vezes 4, que é dá 4, beleza? E aí o π e o r vão ficar pendurados, então vai ficar menos 4 πr, e aqui vai ficar mais 4 πr.
Só que, ó, como o valor de referência lá era o 2,5, esse R, na verdade, eu sei qual é o valor dele, tá? Então, vou deixar esse recorte aqui. Ficou bom aqui? Então, esse R eu sei a referência, eu sei o valor, é o 2,5, e isso tudo aqui dentro é o ΔV. Então, eu vou ter menos 4π vezes 2,5, menor ou igual a ΔV, menor ou igual a 4 vezes o π vezes 2,5. E 4 vezes 2,5 dá 10. Então, eu vou ter menos 10π e mais 10π. Então, tá aí. A medida do erro do volume é mais ou menos 10π centímetros cúbicos. Beleza? Show! Agora, vamos falar o seguinte. Vamos combinar o seguinte sobre tudo que a gente acabou de ver. Se a gente falou em erro, a gente falou em delta, beleza? Foi o que a gente acabou de ver. E se falamos em delta, falamos em aproximação por diferencial, que é exatamente isso que é aproximação por diferencial. A gente considerar que o diferencial se aproxima muito do delta se o delta for pequenininho, beleza? E aí, antes da gente fechar, vamos conversar sobre erro relativo, beleza? O que vai ser o erro relativo? O erro relativo vai ser o erro sobre o valor de referência. E esse 100 aqui é um número só para deixar isso já em porcentagem, beleza? Então, usando essa formulazinha, eu acho o erro relativo nas medidas do meu exemplo. Eu acho o erro relativo do Joãozinho na hora que ele mediu o raio e o erro relativo no cálculo do volume também do cilindro, beleza? E aí, para o raio do cilindro, como o raio tem esse valor, no lugar do x, que seria o R, eu vou usar o 2,5. Eu coloquei o x aqui porque poderia ser qualquer variável, tá? Mas já que eu quero calcular o raio, eu troco o x aqui por R, aqui vai ficar R e ΔR. O ΔR foi o que a gente viu lá no início, que o Joãozinho teve um erro de mais ou menos 0,1 centímetros. E o valor de referência era 2,5. Então, 100 vezes mais ou menos 0,1 sobre 2,5 é igual a mais ou menos 4%. Então, o erro relativo na medida do raio é de 4%. Agora, para o volume do cilindro, vamos lá pegar o... Nem precisa de recorte. Vamos lá. Para o volume do cilindro, o valor relativo vai ser ΔV, porcentagem, igual a 100 vezes ΔV sobre V. Por enquanto eu vou precisar do recorte sim. Beleza. O ΔV, a gente viu que era mais ou menos 10π. Então eu vou colocar 10π aqui em cima e o mais ou menos, tá? Foi o resultado que a gente achou. E o V de referência é o volume que eu calculo disso aqui, desse cilindro, com esse R. Então ele vai ser π, o R ao quadrado, que é 2,5 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Corta o π, faz as contas aqui, isso vai dar mais ou menos 1000 sobre 125, tá? Eu já multipliquei esse 100 aqui por esse 10, e aí o 2,5 ao quadrado vezes 20 dá 125, beleza? E aí, terminando essa conta, olha só o que a gente acha. A gente acha que a variação percentual do erro, o erro relativo, né? O erro relativo no cálculo do volume é mais ou menos 8%. E aí, fechamos então esse enunciado. E é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!